Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia para você de casa aí que nos assiste. Que bom estar na sua companhia, mais ainda estar na companhia de Deus. Bom dia, bem. Bom dia, Pai. Bom dia, Igreja do Senhor Deus. Bom dia. Bom dia para você também de casa. É muito bom estarmos nós dois reunidos mais uma vez na presença de Deus para cultuarmos e adorarmos a Ele, né? O que vamos fazer então, bem? Vamos orar, vamos falar com nosso Pai. Convido você de casa aí também, se puder, se ajoelhar nesse momento para falarmos com a Majestade do Céu. Amado e grande Deus, louvado e engrandecido seja teu nome. Estamos felizes, Pai, por mais uma vez podemos chegar à tua presença em oração, colocando a nossa vida e a vida dos queridos que em casa estão diante da tua presença. Que o Senhor venha falar no nosso coração nesta manhã, através da tua palavra, dos hinos que iremos entoar, que o nosso coração seja receptivo à obra do Espírito Santo e que possamos cada dia estar caminhando ao teu lado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, nós devemos fazer um pedido para Deus, que Ele nunca nos deixe. Então, vamos cantar o hino 200, Nunca Me Deixar. Amém. Maravilhoso, e esse hino fala ao nosso coração. Você já andou em algum destino e se perdeu no caminho? E olha só o que o hino fala. Se nós seguir o caminho do mundo, nós vamos nos perder. Jesus mostra o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não erre o caminho, siga Jesus. Então, bem, o que vamos fazer agora? Vamos falar o verso que está onde? 2 aos Coríntios, capítulo 4, versos 17 e o 18. Acho que você já tem esse verso aí gravado, né? Mas se não tem ainda, dá tempo de nós gravar ainda. Vamos lá. No 3, bem, conta para nós. 1, 2, 3. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Amém. Que lindo esse texto, né? Dizendo que nós temos que olhar para o invisível, aquilo que vem por meio da fé, né? E Deus deixou essa palavra para nós seguir por ela e com certeza nós vamos estar no caminho eterno. Amém. Então, que Deus possa te acompanhar nessa manhã e um bom estudo. Feliz dia. Olá, bom dia. Um prazer ter você aqui conosco para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus. Meu nome é Lucas, sou missionário aqui da Escola de Profetas e nesse momento eu convido você a nós nos prepararmos, né, para a gente poder estudar mais um capítulo da Bíblia e também tirar lições do Espírito de Profecia, tá certo? Feche seus olhos que eu gostaria de fazer uma oração ao nós iniciarmos esse momento, tá bom?
Vamos orar juntos. Querido Deus e Pai, peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está assistindo nesse momento, esse ano bíblico. Que as lições que vai ser passada para ela, que ela coloque em prática em sua vida e que assim a vida dela seja edificada. E também, Senhor Deus, todos aqueles que estiverem ao seu redor. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos estudando o livro Parábolas de Jesus. E antes de eu falar para vocês qual foi a parábola principal que nós estudamos nessa manhã, eu gostaria de chamar você para nós irmos lá para o livro de Jó. O livro de Jó é um livro que eu gosto muito. Você gosta muito do livro de Jó? Ele é um livro poético. Então, tem muitas pessoas que gostam de poesia, né? E poesia é algo muito bom. Lá em Jó, no capítulo 37, foram os capítulos que a gente leu nessa manhã. A gente leu Jó 37, Jó 38 e também Jó 39, tá certo? E a gente vai tirar aqui algumas lições desses capítulos de Jó. Então, venha comigo que a gente vai aprender junto, tá certo? No capítulo 37 do livro de Jó, Deus demonstra ali para Jó a grandeza dele. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você reconhece a grandeza de Deus? Deus, ele é grande. Deus, ele é muito grande. E é muito poderoso também. Mas nós precisamos ter em mente sempre isso. Eu sirvo a um Deus que é grandioso. Sabe por que é importante saber que Deus é grande? Porque quando vem as dificuldades, quando vem os problemas, quando a doença bate a porta, quando vem a tristeza, quando vem o desânimo, a gente tem que se lembrar que existe alguém conosco que é grande e que é maior do que todas essas coisas. Então, você acredita que Deus é grande? Se você acredita que Deus é grande na sua vida, então, qualquer dificuldade, qualquer problema que você estiver passando, não supera o tamanho do seu Deus. Tá certo? Tenha sempre isso em mente. O teu Deus e o meu Deus é um Deus grandioso. E aqui, eu gostaria de ler com você o versículo 23 do capítulo 37. Olha só o que aqui diz. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder. Porém, a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Esse verso diz que nós não podemos alcançar o Senhor. Alcançar é no sentido de nós chegarmos ao tamanho de Deus, não tem como. Nós somos criaturas, Ele é Criador. E a Bíblia tem outro texto, aqui mesmo no livro de Jó, que vai dizer o seguinte, ó. Jó capítulo 36, versículo 5. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força e sabedoria. Deus é um Deus grandioso, mas Deus não despreza aqueles que são pequenos. E quem é pequeno diante de Deus? Eu e você. Mas mesmo assim Ele não nos despreza. Amém? Por isso, Deus não nos despreza, meu irmão e minha irmã. Deus não nos despreza. Por nós sermos pequenos, Ele não nos despreza. Nós somos as joias preciosas do Senhor. Tá certo? E aqui no livro de Jó, ainda continuando no capítulo 37, o Senhor Deus vai falar sobre as maravilhas que Ele faz através da natureza, como é que Ele movimenta todas as coisas, tudo que Ele cria, a movimentação, formação das nuvens, o nascimento do sol, a lua, tudo que tem na natureza pode nos ensinar acerca deste Deus. No capítulo 38, Jó ele fez algumas perguntas para Deus. E no capítulo 38 é o momento de Deus responder agora para Jó, fazer perguntas para Jó, para saber se ele vai responder. E eu gostaria de perguntar para você. Pode até parecer uma pergunta engraçada, mas você já imaginou se Deus te fizesse perguntas, o que você diria para Ele? Muitas das vezes nós questionamos Deus, não é? A gente pergunta, Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, por que isso, isso e isso? Mas e se um dia você e o Senhor sentassem frente a frente e Ele começasse a fazer perguntas para você? Você saberia responder? Eu vou dizer logo a minha opinião. Eu não saberia responder. Até porque Deus ele é infinito em sabedoria. Então, quando nós estamos perto de pessoas que têm mais conhecimento do que nós, a gente meio que fica sem saber o que dizer diante das perguntas que nos é feita. Não é verdade? Porque a gente não tem o mesmo conhecimento daquela pessoa, então a gente fica pensando, o que eu vou responder agora e tal. Mas com Deus é muito maior do que isso.
Ele é o dono da sabedoria, ele é a fonte da sabedoria. E aqui o Senhor ele começa a perguntar a Jó. Olha o que diz no verso 3 do capítulo 38. Agora cinja os teus lombos, Jó, se levanta, se prepare, que eu vou perguntar a você e você vai me ensinar. Olha só, Deus usou aqui uma linguagem bem, pode até se parecer engraçado, como se Jó fosse ensinar Deus. Mas o Senhor ele estava aqui querendo fazer com que Jó entendesse e reconhecesse o seu tamanho, a sua pequenez, a sua mente limitada diante da grandeza de Deus. Na verdade, o que Deus queria que Jó conhecesse é que Deus estava no controle de todas as coisas. E por isso que Jó não precisava se preocupar. Jó estava passando por um conflito, por um problema, por uma dificuldade. Ele estava ali sofrendo e não sabia por que estava sofrendo, por que estava recebendo aquilo. E se você nunca leu a história de Jó, não sabe como é que isso aconteceu, volte do início, você vai ler a história de Jó e você vai poder entender. Mas Deus, até mesmo em meio ao sofrimento, Ele tem bênçãos reservadas para nós. E era assim como Ele também teve para Jó. No capítulo 39, o Senhor Deus, Ele vai, ainda no capítulo 38, Ele vai perguntando a Jó, Jó, onde é que você estava quando eu fundei a terra? Onde é que você estava quando eu estabeleci os céus? Onde é que você estava quando eu pus limite ao mar? Onde é que você estava quando juntas alegremente cantavam as estrelas da alva? Onde é que você estava, Jó? E aí Deus começa a fazer essas perguntas para Jó. E no capítulo 39, Deus fala sobre os animais. E aí Deus pergunta para Jó, por acaso você sabe quando é que os animais dão suas crias? Você sabe como é que a água se forma na nuvem? Você sabe como é que isso acontece? Jó, ele começa ali perguntando a Jó várias coisas. E sabe o que foi Jó respondeu para Deus diante dessas perguntas do Senhor para com Jó? No capítulo 40, olha só o que Deus diz para Jó. Porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Será que é sábio contender com Deus? Era o que Jó estava fazendo. Quem repreende assim a Deus, responda por isso. E aí, sabe qual foi a resposta de Jó? Eis que eu sou vil, que te responderia eu, a minha mão ponho a boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então, no final dessas perguntas de Deus para com Jó, no final ele reconhece que ele de fato não sabia de nada. E tudo aquilo que ele estava falando era apenas ali no momento do sofrimento que ele estava passando, da dor. Então, diante de qualquer dificuldade que a gente passar, se lembre, temos um Deus que é grandioso, temos um Deus que está no comando de todas as coisas, nós não precisamos temer, nós só precisamos fazer uma coisa, só uma coisa que você precisa fazer e eu também, nós precisamos confiar nele. E eu gostaria de perguntar, você confia em Deus? Confiar em Deus vai muito mais além do que acreditar na existência dele. Confiar em Deus está associado a ter amizade com o Senhor, a conhecê-lo de perto, a ter relacionamento com esse Deus. Uma confiança só é estabelecida quando tem um relacionamento, né? E agora eu gostaria de levar vocês para nós podermos estudar um pouco sobre o que nós aprendemos no livro Parábolas de Jesus. Você está com o seu livro aí? O livro Parábolas de Jesus? Então vamos comigo abrir lá no capítulo 5. Na verdade, desculpa, no capítulo 6. E vamos aprender outras lições tiradas da semente. Tá certo? Jesus, ele tirou muitas lições da semente da mostarda. Mas ele também trouxe uma outra lição para nós trazermos para as nossas vidas. Tudo na natureza, coloque isso na sua cabeça, tudo na natureza traz-nos lições para a nossa vida. Lição para a vida física, mas também lição para a vida espiritual. E é por isso que nós precisamos nos atentar para as coisas da natureza. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, através da natureza, a gente aprende as coisas relacionadas a Deus e a sua vontade. Aqui no parágrafo que se inicia assim: ensine-se às crianças e aos jovens a reconhecerem a atuação de agentes divinos nas coisas naturais
e serão habilitados a alcançar pela fé benefícios invisíveis. Esse texto eu li aqui no livro Parábolas de Jesus, no início aí da primeira página. E olha que coisa esse texto ele nos diz. Diz que jovens e crianças devem ser colocados em contato com a natureza para que através das coisas da natureza eles possam tirar lições para as suas vidas. E assim os resultados serão, aparentemente aqui nessa terra serão visíveis, mas na eternidade eles se tornarão visíveis. A natureza é a sala de aula de Deus e é onde Ele quer nos ensinar a aprender e a conhecer mais sobre Ele. E aqui tem outro texto que diz assim: o mundo material está sob o governo de Deus. O mundo material, tudo aquilo que vemos, está sob o governo de Deus. A natureza obedece às leis naturais. Tudo fala e obra em harmonia com a vontade de Deus. Todas as coisas que nós vemos acontecer durante o dia, durante as semanas, durante o ano todo, tem a mão de Deus ali conduzindo tudo. Você acredita nisso? Eu acredito. Deus conduz todas as coisas. É Deus que faz o sol nascer, faz ele se pôr, faz os passarinhos sair para voar. Tudo está sob a direção de Deus. Olha só o que esse outro texto diz. Um poder invisível está trabalhando continuamente para servir ao homem, para alimentá-lo e vesti-lo. Um poder invisível está trabalhando sempre em nosso favor, para suprir o nosso alimento, para suprir as nossas vestes, para nos dar condições de vivermos. E isso tudo quem faz por nós é Deus. Deus, Ele não pensa em si. Ele pensa em seus filhos, em nós, suas criaturas. Então, nessa primeira parte do livro, a gente aprende a atuação de Deus na natureza. Mas também nos leva, sabe o quê? Sabe por que eu preciso reconhecer a atuação de Deus na natureza? Para que eu reconheça que dependo dele. Você reconhece que depende de Deus? Pois é, nós precisamos do Senhor, nós dependemos totalmente de Deus. Não é depender assim por nome, é depender realmente, depender de Deus. Eu e você, nós precisamos, assim como as plantas precisam, os animais precisam, eu e você também precisamos depender mais de Deus. Mas nós também temos que cooperar com o Senhor. É o que o estudo falou para nós nessa manhã, que nós também devemos cooperar com Deus. Veja um exemplo. Quando um semeador, alguém que cultiva, se ele não jogar a semente no solo, ele vai ter frutos? Não, ele não vai ter frutos. Então, qual é a função que cabe a nós, seres humanos? Fazer aquilo que Deus nos deu sabedoria e capacidade de fazer e deixar com Deus que Ele faça aquilo que só Ele pode fazer. Então, é o esforço humano, a ação humana com o poder divino, juntamente. Mas agora, como o tema deste capítulo é como instruir e guardar os filhos, a gente agora vai para uma outra parte que o livro também abordou nessa manhã, as lições que a gente aprende na natureza, através da semente, que cresce, se desenvolve até dar o seu fruto, Jesus ele aplicou para as crianças e para também os jovens, os adolescentes, até chegarem na sua fase adulta. E olha só o que é dito aqui. Aqui diz o seguinte: o desenvolvimento gradual da planta contida na semente é uma lição objetiva na educação das crianças. Então, essa história aqui dessa semente tem essa lição para as crianças, para que elas possam também receberem os benefícios da palavra de Deus. Qual o melhor exemplo de alguém que passou por todas as fases da vida e passou essas fases de maneira perfeita? Jesus. Jesus também foi criança um dia. E o livro fala, e a Bíblia também diz, que Jesus ele teve uma infância perfeita. Como assim uma infância perfeita? Jesus, criança, ele se comportava, falava, vivia, agia como criança. Até chegar na adolescência e assim por fim a fase adulta. Hoje nós vemos que as crianças, cada vez mais, elas estão se tornando adultas sendo crianças. E não é assim, cada coisa tem o seu tempo. E aqui vai algumas instruções para os pais, para os professores que trabalham com as crianças, para nós também missionários, que a gente tem contato com as crianças no campo missionário, né? E olha só o que é dito acerca da infância de Jesus. Como é que foi a infância de Jesus? Na infância, Jesus procedia como uma criança obediente.
Falava e agia com a sabedoria de criança e não de homem, honrando os pais e cumprindo-lhe os desejos em coisas úteis, de acordo com sua aptidão infantil. Então Jesus, quando ele era criança, colocavam ele em trabalhos de criança, em coisas que ele podia fazer ali na sua infância. Tá certo? Então, pais, deem tarefas aos seus filhos, que são pequenos, mas deem tarefas que eles, como crianças, poderão fazer. Não dê tarefa de adulto para uma criança que ainda está aprendendo, que ainda está crescendo, não é? Deixe com que cada coisa siga o seu tempo. E aqui vai algumas orientações que a palavra inspirada nos fala para nós que lidamos com as crianças. Diz o seguinte: aqui nos é sugerido o dever dos pais e mestres. Seu empenho deve ser cultivar as tendências dos adolescentes para que em cada fase de sua vida representem a beleza natural apropriada a esse período, o período da infância, desenvolvendo-se naturalmente como as plantas do jardim. Tá vendo? Então Jesus contou a história lá da semente. E dessa história a gente tira lições, tanto para a nossa vida física, vida adulta, como também para a vida das crianças. Então aqui vai algumas instruções para você aí anotar e você praticar aí na sua casa, juntamente com seus filhos. Quais são o comportamento que nós devemos ter para com uma criança? Não se deve animar a vaidade, louvando-lhe as suas palavras ou seus feitos. Tampouco deve ser vestida com roupas caras e vistosas. Isso lhe inspira orgulho e incita inveja no coração de seus companheiros. Olha só. Então, a maneira que nós devemos instruir os filhos, as crianças, é de maneira simples, para que elas possam ser crianças, brincar como crianças, agir como crianças, como é da vontade de Deus. Tá certo? E a outra lição que a gente tira é que tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. É assim na natureza, também é assim nas nossas vidas. Toda palavra, toda atitude que a gente fala, são sementes que nós estamos lançando. E tem uma frase que diz assim: não regue, não plante coisas que Deus não regaria. Então, temos que observar o que é que nós estamos falando, as atitudes que estamos tomando, porque tudo isso são sementes que a gente vai jogando ao longo do caminho da nossa vida. E, se não forem sementes jogadas com sabedoria, nós iremos colher, vamos ter uma colheita, mas não vai ser de frutos bons, e sim de frutos ruins, né? Mas agora, para nós terminarmos, tem um último parágrafo que diz o seguinte: a bênção do Senhor repousa sobre os que assim trabalham com a terra, preparam a terra, aprendendo da natureza lições espirituais. Deste capítulo nós tiramos lições para muitas idades e a gente deve levar essas lições para as nossas vidas também. Aqui diz que quando a gente cultiva o solo, o obreiro, ele vai cada vez mais sendo moldado pelas mãos do Senhor. Conquanto não deva desprezar a instrução que lhe é possível colher das mentes experimentadas e da informação que homens inteligentes têm para fornecer, deve colher lições por si mesmo. Isto é parte de sua instrução. O cultivo do solo provar-se-á uma educação para a alma. Então, quando a gente trabalha com a natureza, Jesus vai trabalhando em nosso caráter e vai nos moldando. Aqui na escola, como vocês sabem, nós temos esse hábito de trabalharmos com a natureza, porque esse foi o método que Deus ensinou. Trabalhar com a natureza, aprender com as lições que tem nela, para trazer para a nossa vida, para a gente poder aplicar na vida de outras pessoas. Então, siga esses conselhos que a Bíblia dá, pratique essas instruções, você que é pai, você que é mãe, busque educar o seu filho da maneira que Deus quer que ele seja educado. Deixe com que o tempo leve os seus filhos a amadurecerem até chegar à fase adulta. Não queira avançar o sinal, tá certo? Então, se esse é seu desejo, se essa é a sua vontade, eu gostaria de chamar você e fazer uma oração e pedir que o Senhor nos use como instrumentos para ajudarmos os outros a também se tornarem instrumentos nas mãos de Deus. Vamos orar. Senhor querido Pai, quantas lições nós podemos aprender através da Tua Palavra, do Espírito e Profecia. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo capítulo que lemos de Jó, por saber que o Senhor está no controle de todas as coisas e quem somos nós diante da Tua sabedoria. O Senhor é sábio e sabe agir com sabedoria, que nós confiemos no Senhor cada vez mais. Obrigado, Senhor Deus, pelo capítulo do Parábolas de Jesus, pelas lições que nós aprendemos, tanto para nós adultos, também para as crianças, e também da importância de aprender, Senhor, as coisas que estão na natureza que o Senhor deixou para nós. Abençoe essa pessoa que está em casa, esse pai, esta mãe, este jovem, essa criança também que está nos assistindo, e que cada um de nós cresçamos em graça, em sabedoria e estatura diante do Senhor. Pedimos a Tua bênção e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.
Então, um forte abraço, fica com Deus e até a próxima.